Oi, turma! Hoje nós vamos dar início aos vídeos sobre alguns pensadores teóricos que contribuíram para as evoluções dentro do campo da pedagogia, dentro do campo didático. O primeiro da lista que nós vamos falar hoje é sobre Jean Amos Comênius. De forma aportuguesada a gente chama ele de Comênio. Comênio nasceu em 1592, ele morreu em 1670, então ele viveu do século XVI ao XVII e na região dos Países Baixos, onde a gente encontra a República Tcheca, que seria hoje. Ele teve uma experiência forte religiosa, não católica, ele era protestante, chegou a estudar teologia, virou pastor. Ele era escritor, cientista e também pedagogo. Ele perdeu a família muito cedo, ficou órfão aos 12 anos de idade e foi criado por uma família dentro dessa comunidade religiosa que ele pertencia. Ele recebeu educação no sentido formal, aprendeu a ler, escrever, fazer cálculo, mas sentiu muita falta de carinho. Foi criado numa estrutura muito rígida. E, sem dúvida, esse contexto contribuiu para as ideias que ele teve. Quando a gente fala de Comênio, a gente não pode esquecer de falar da sua principal obra, chamada Didática Magna. O seu livro foi o pontapé, o divisor de águas, que marcou a didática moderna. Então, Comênio é o pai da didática moderna. Se eu for falar para vocês de didática, eu não posso deixar de citar Comênio. Ele é o pai da didática. Ele escreveu um livro, isso no século XVII, onde a educação era extremamente tradicional e rígida, em que ele questionava, em que ele propunha soluções, enfim, situações da relação entre professor e aluno, diferenças da forma de ensinar e da forma de aprender. Tem um professor da Universidade de Maringá, Luiz Gasparim, ele diz o seguinte: magna, porque ele não queria que fosse uma obra restrita, que fosse uma obra localizada. Tinha que ser grande, assim como o mundo que ele estava começando a descobrir. Então, uma característica marcante de Comênio também é a defesa da educação de tudo para todos. Ou seja, ele queria que todos tivessem acesso à educação. Ele defendeu, foi um dos primeiros a defender a universalidade da educação. O que a gente vê hoje nas propagandas de governo, educação para todos, é o que ele defendeu isso lá em 1600. Então, foi um grande precursor mesmo. E ele contribuiu em algumas ideias. O que mais que a gente pode falar de Comênio? Ele defende a reforma da escola, ele dizia que tinha que preparar para a cidadania, principalmente. Ele falava que, na sua obra, que nem todos os pais estavam tendo tempo para educar seus filhos e que era natural que eles poderiam confiar seus filhos a pessoas que poderiam instruí-los. E essas pessoas seriam pedagogos, mestres, professores. E o local ideal para isso seria a escola. Então ele organiza muito bem no seu livro todos esses conceitos que a gente tem de educação formal, né? Ele queria uma educação mais prática, mais contextualizada. O aluno tinha que deixar de ser espectador. Isso tudo é um discurso que a gente defende até hoje, mas a gente está falando de século XVII, dentro da Idade Média. Então, ele foi muito inovador, vamos dizer assim, muito corajoso também. Ele defendia a observação, a experiência sensorial, a adaptação do ensino às fases do desenvolvimento da criança. Isso num tempo em que a criança era vista como um adulto em miniatura. E ele dizia que tinha algumas etapas nesse processo todo. Primeiro, a gente precisa apresentar o objeto, a ideia, fazer uma demonstração, experimentar. Depois, a gente tem que mostrar a utilidade e a aplicação na sua vida diária.
fazer referência sempre à natureza, às causas das coisas. E primeiro começar dos princípios gerais, depois ir dando os detalhes. E só passar para o próximo assunto quando houver realmente compreensão do tópico anterior. São noções básicas de didática. Ele dizia o seguinte, ele queria encontrar um método em que os docentes ensinassem menos e que os discentes aprendessem mais, que houvesse menos conversa, menos trabalhos inúteis e que tivesse mais tempo livre, mais alegria, mais proveito. Então, as ideias de Comênio, elas só foram praticadas depois do século XVII, ao longo da mudança da sociedade, né? Mas ele deixou uma obra importante e ele foi o que começou isso tudo. Então, fica aí um pouquinho das ideias de Comênios.